Fala pessoal, vamos falar sobre Corinthians e Bragantino. O Corinthians consegue vencer o Bragantino pela 22ª rodada do Brasileirão. Vitória importante, apesar de não ter sido um dos melhores jogos do Corinthians nesse campeonato. O Corinthians consegue fazer sua lição de casa, consegue vencer o Bragantino. O Corinthians precisava vencer, muito por conta de ter sido eliminado da Copa do Brasil na semana passada. Consegue afastar um pouquinho dessa pressão em cima do elenco, em cima do Fernando Diniz, né? E principalmente por conta dos bastidores internos do Corinthians, consegue dar uma aliviada nesse clima ruim que estava se criando, porque a gente sabe que, vindo dos bastidores políticos do Corinthians, vem notícia ruim dia sim, dia também, e o Corinthians consegue vencer uma vitória muito importante, ganhou fora de casa, conseguiu subir na tabela. Agora, se eu não me engano, o Corinthians é o 7º colocado, está atrás do Bahia, que é o 6º, e o Cruzeiro, que é o próximo aniversário do Corinthians no Brasileirão, é o 5º, então basicamente um confronto direto para o Coringão no próximo jogo, tá? Então vamos falar sobre essa partida. Como eu disse, não foi um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo bem sofrível, um jogo chato, um jogo bem burocrático, um jogo que não acontecia muita coisa. A melhor chance do Corinthians no jogo foi uma cabeçada do Gabriel Paulista, pelo que eu me lembro. O Corinthians até começa em cima do Bragantino, o Corinthians começa pressionando. Acho que é o Matheus Bidu, cruza uma bola para dentro da área, que ia chegar no Caio César, mas aí o zagueiro corta e vai para escanteio. E aí parecia que o Corinthians já ia começar o jogo muito bem, pressionando e tudo mais. Porém foi um jogo bem burocrático. Um jogo onde, principalmente nos primeiros 15 minutos, o Corinthians teve o controle do jogo, teve mais posse de bola. Só que, como nos outros vídeos eu falei dos outros jogos, o Corinthians não sabia o que fazer com essa bola, né? Um jogo bem burocrático do Corinthians. Um jogo onde o Corinthians roda de um lado, roda pro outro, e não consegue furar a retranca dos times, né? Não consegue criar chances. E aí, logo após esses 15 primeiros minutos que o Corinthians tá bem, tá pressionando, o Bragantino consegue subir a marcação, consegue ir um pouco mais para cima, aí o Bragantino tem algumas chances, mas nada muito perigoso, né? Nada que assustou demais a nossa defesa. O Bragantino tem uma chance que estava impedida, que se eu não me engano, o Pita sai cara a cara com o Hugo, e o Hugo vai muito bem na intervenção, por mais que o lance estava impedido, o Hugo vai muito bem na saída. E depois tem um outro lance que o Pita ele finaliza e o Hugo Souza agarra tranquilamente. Então não foi um jogo de muitas chances, foi um primeiro tempo bem ruinzinho. No intervalo eu teria substituído, se eu fosse o Fernando Diniz, eu teria tirado o Pedro Raul, porque não estava bem, né? O Pedro Raul, muitos jogos, ele tem uma dificuldade imensa de se posicionar. Ele diversas vezes ele vai para um lado, a bola vai para o outro. Então eu teria tirado o Pedro Raul, né? Eu tava pensando, o Diniz podia testar o Garro como um segundo atacante, como um falso 9, pro Garro sair da área, gerar uma superioridade no meio campo e deixar espaço para algum dos pontas infiltrar. Eu teria tirado o Pedro Raul e colocado o Dieguinho para ser um dos pontas, né? Por mais que ia ser dois pontas canhotos, um deles poderia usar a perna esquerda para cruzar para a área melhor, porque foi bem o que aconteceu no jogo contra o Inter, estava acontecendo no jogo de ontem, no primeiro tempo principalmente, porque o Corinthians tem um centroavante alto, né, que é o Pedro Raul, porém não chega cruzamento para ele, né? Você sabe que seu centroavante é alto, seu centroavante, a característica dele é bola aérea, só que o time do Corinthians não acerta cruzamento. Isso aconteceu no jogo contra o Inter, na última quinta, e vinha acontecendo ontem. O Corinthians errando muitos cruzamentos, diversos cruzamentos indo no joelho, na altura do joelho dos zagueiros adversários. Então, se você tem um centroavante alto e você não consegue cruzar bola na área de uma maneira que ele consiga cabecear, vamos tentar trabalhar a bola, né? O Corinthians poderia ter tentado arriscar mais, o Corinthians podia ter tentado arriscar de fora da área, testar o Volpi. A gente sabe que o Volpi é um goleiro merdeiro. Vamos arriscar, vamos tentar pressionar que uma hora vai ser o gol. E no segundo tempo o Corinthians volta melhor, o Corinthians volta mais em cima, pressionando o time do Bragantino. E até que acontece a falha bizarra, a falha bizonha do Thiago Volpi. Como eu disse, o Thiago Volpi é um goleiro merdeiro, vem um recuo do Juninho Capixaba para ele erra o tempo de bola, ele espana, e aí a bola sobra pro Garro, com o gol aberto para ele fazer um gol. Ótimo o Garro fazer um gol, não vem de bons jogos o Garro. Ontem foi um jogo até que ok dele, não foi um jogo tão ruim, mas também não foi nada muito surpreendente. Conseguiu fazer um gol, espero que esse gol traga o Garro de volta, traga confiança pro Garro, porque vamos precisar dele, principalmente nesse próximo jogo do Corinthians, que é contra o Rosário Central na Libertadores. Vamos precisar de Rodrigo Garro com o pé calibrado, seja para fazer gol, seja para dar assistência, seja para criar jogadas, enfim. Depois disso, o Corinthians começa a se defender. Depois do gol, o Corinthians meio que segura o jogo, tanto que o Diniz ele tira, se eu não me engano, ele tira o Ranieri e põe o Carrilho, né?
E eu pensei na hora que o Carrillo entrou, bem, provavelmente o Corinthians vai tentar segurar o resultado, por isso que o Carrillo entra, para tentar segurar a bola, para tentar cadenciar mais o jogo, para tentar controlar mais esse jogo e impedir o empate do Bragantino. E era isso que estava acontecendo. E aí no finalzinho do jogo acontece o... E aí no finalzinho do jogo a surpresa acontece, né? Eu até brinquei, né, que ontem aqui choveu, aqui onde eu moro choveu, que foi por conta do Mateuzinho ter acertado um cruzamento e o Pedro Raul uma cabeçada. Pois é, o belo cruzamento do Mateuzinho e o Pedro Raul consegue uma bela cabeçada para tirar do Thiago Volpi e acertar o canto e fazer o segundo gol do Coringão. Ótimo resultado, ótima vitória para o Corinthians. Como eu disse, um confronto praticamente direto, pois o Bragantino estava na frente do Corinthians. Com essa vitória o Corinthians vai para a 7ª colocação, estamos no G7, né? E o próximo jogo é um jogo importante contra o Cruzeiro em casa. Apesar de ser um jogo difícil, vai ser um jogo difícil. Eu acho que o Corinthians tem que ganhar para continuar essa subida na tabela. Os 3 próximos jogos do Corinthians eu encaro como o Corinthians precisa ganhar. O próximo jogo, como eu disse, vai ser um jogo difícil, porém eu acredito que dá para o Corinthians ganhar. Depois do Cruzeiro vai ter o Coritiba fora, acho que tem que ganhar, principalmente porque perdeu para o Coritiba em casa no primeiro turno. Então é ótimo o Corinthians ir no Couto Pereira e fazer o resultado. E depois do Coritiba tem o Santos em casa, então aí também é para ganhar do Santos. E em meio a esses jogos do Campeonato Brasileiro, teremos as oitavas da Libertadores, né? Agora, nessa quinta-feira, se eu não me engano o jogo é quinta, tá? Não lembro ao certo, mas eu acho que é quinta. O Corinthians enfrenta o Rosário Central lá na Argentina e depois na outra semana tem o jogo da volta aqui em Itaquera. Então vamos torcer aí pro Coringão passar, pro Corinthians não fazer a mesma presepada que fez na Copa do Brasil contra o Inter no primeiro jogo e fazer um bom resultado lá na Argentina. Então acho que é isso, como eu disse, não foi um jogo que teve muita coisa, consegui fazer um pós-jogo aqui com o máximo de coisas que teve do jogo, com o máximo de coisas a se falar, porque como eu disse, não foi um jogo tão bom. E se tudo der certo, quinta-feira de noite ou sexta-feira de manhã estamos aí para falar de Corinthians e Rosário Central pela Libertadores. Beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal e segue a gente no Instagram. É nóis!